Bem-vindo ao mini curso online de Excel e parabéns por você estar aqui hoje querendo se desenvolver numa das ferramentas mais requisitadas no mercado de trabalho. O meu nome é Douglas e nos últimos anos eu tenho atuado como professor de Excel. Nesse tempo eu conheci várias pessoas que estavam, em sua maioria, ingressando à sua carreira profissional. E aí eu conversei com essas pessoas sobre o que era mais cobrado de Excel, nos processos seletivos que elas faziam. Ou seja, o que caía de Excel em prova de estágio, em entrevista com o gestor, o que era questionado. E quando elas conseguiam o primeiro estágio, o primeiro emprego, o que elas faziam lá dentro do Excel. E aí eu peguei todas essas informações e criei uma prova de Excel, onde eu pego todos esses sistemas e coloco lá dentro. E na última aula desse mini curso, a gente vai resolver juntos essa prova, beleza? Então, ao todo, esse mini curso vai ter 4 aulas, onde em cada uma das 3 primeiras aulas eu vou falar sobre um tema específico e vai servir também para a gente adquirir repertório para poder resolver essa prova na última aula. Então, hoje, a gente vai falar sobre funções de soma, funções de contar e funções de procura e referência, o famoso PROC-V. Na aula 2, a gente vai falar sobre funções texto e eu também vou falar um pouquinho sobre como inserir gráficos. Beleza? Na aula 3, a gente vai criar juntos um dashboard utilizando tabela dinâmica e formatação condicional, que são 2 recursos extremamente poderosos do Excel e muito presentes no mercado. E por fim, na última aula, a gente vai resolver essa prova e eu vou te dar várias dicas sobre como você pode fazer para se tornar muito mais produtivo dentro do Excel e se diferenciar aí no seu trabalho, no seu estágio, com seus amigos, beleza? Então, antes de a gente começar, deixa eu só te dar umas dicas para você aproveitar ao máximo esse tempo que a gente vai passar junto. Primeiro, fecha aí seu YouTube, sai do Spotify, desliga o celular, fecha a porta, fica num ambiente tranquilo para você poder aproveitar bem esse momento. E outra, qualquer dúvida que você tiver, é só você comentar aqui nesse vídeo que eu vou falar com você. E é importante também você baixar a planilha que eu vou utilizar no vídeo. Para isso é só você procurar ela nessa tela daqui mesmo, dessa página, que você vai encontrar um link que vai te direcionar para você poder fazer o download dela. Beleza? Então vamos lá. Então olha só, eu criei aqui essa aba para a gente falar das funções de soma. E qual que é o cenário aqui? Vem comigo. Eu tenho aqui uma tabela, né? A primeira coluna eu tenho os meus funcionários, a segunda eu tenho a identificação desse funcionário, a terceira coluna eu tenho o local que esse funcionário trabalha, se é no Rio de Janeiro ou se é em São Paulo, a quarta coluna o cargo desse funcionário, ou seja, se ele é analista, gerente, consultor, projetista, e a última coluna é o salário que esse funcionário ganha. Tudo bem? E aí eu quero fazer algumas contas. Eu quero tirar algumas conclusões daqui. Quais conclusões eu quero tirar dessa tabela? Eu quero saber, por exemplo, quanto que eu gasto no final do mês pagando o salário dos meus funcionários. Então, ao todo, eu gasto aqui pagando o salário para o Bernardo, para o Arthur, para o Miguel, para a Laura, mas eu quero saber quanto de dinheiro sai do meu bolso para isso. Então, eu vou utilizar uma função no Excel chamada soma, que é uma função que vai somar para mim um intervalo. Olha só, qual que é o intervalo do salário aqui? Vai ser esse intervalo aqui, de F5 até F14. Então eu vou somar tudo desse intervalo, porque aí eu vou ter como resposta o somatório de todos os salários e, portanto, quanto que eu gasto por mês pagando o salário dos meus funcionários. Beleza? Então como é que eu vou fazer para chamar a função soma? Eu vou digitar igual, aqui nessa célula, na célula H8, eu selecionei ela, porque é aqui eu quero que apareça a minha resposta, e digito igual soma. Repare que quando eu digito soma, eu começo a digitar soma, ele sugere para mim algumas funções. Se eu quiser selecionar essa daqui, eu não posso apertar Enter, eu vou digitar Tab, beleza? Quando eu aperto Tab, ele entra para mim. Lembrando que eu estou utilizando a função soma, porque o meu Excel é em português. Se o seu Excel for em inglês, você vai utilizar a função sum, beleza? Então, vamos lá, igual soma. E aí depois eu só vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse intervalo. Uma vez que eu seleciono esse intervalo, eu estou dizendo para ele que eu quero que ele some para mim de F5 a F14 e quando eu der Enter, ele me dá como resposta R$ 57.217, que é exatamente o valor que eu estou gastando para pagar os meus funcionários por mês. Se eu selecionar aqui todo mundo e olhar aqui embaixo, eu já vou ver os 57.217. Por quê? Porque quando eu seleciono o intervalo, o Excel automaticamente já me fala a soma desse intervalo, se for numérico, né? A contagem, ou seja, quantos números aparecem nesse intervalo, e a média, que nada mais é do que a soma dividido pela contagem. Então, um dado rápido que o Excel retorna para mim. Agora, imagina que eu quero fazer a seguinte análise. Eu quero saber quanto que eu gasto de salário, pagando salário, dos analistas da empresa. Então, se eu vier aqui, digitar analista, beleza? Eu gostaria que aqui ele retornasse para mim quanto de salário eu estou pagando para analista. Então, repare que agora eu não vou somar todo mundo aqui, não. Eu vou somar somente se o cargo for analista.
Então eu vou ter que olhar para duas colunas. Eu vou ter que olhar para essa daqui, que vai ser quem eu vou somar, e vou olhar para essa aqui, que vai dizer se eu vou somar ou não. Ou seja, essa coluna daqui, a coluna de cargo, vai falar sobre o meu critério. Se eu vou somar ou se eu não vou somar. Tranquilo? Então olha só, selecionei aqui salário, e quem que eu somaria aqui? Eu somaria 3.800 entraria na conta, porque esse cara é analista. 6.762 não entra, porque não é analista. Aqui não entra, não entra. Opa, 3.094 entra, porque é analista também. E acabaram meus analistas. Então repare que eu vou verificar todo mundo e vou somar somente se for analista. Então eu quero fazer uma soma com condição. Eu quero somar se for analista. Para isso, existe uma função no Excel chamada soma-se. A função soma-se faz exatamente isso que eu acabei de falar. Ela soma com uma condição. Então vamos lá. A função soma-se, repara aqui, começa a digitar soma SE. Se o seu for em inglês, vai ser SUMIF, beleza? Soma-se, e olha o que essa função está pedindo para mim. Ela está pedindo para mim 3 argumentos. Cada carinha desse aqui de baixo, que ele sugere para mim, é um argumento. Repare que ele pediu para mim como argumento intervalo, critério e intervalo soma. Ou seja, intervalo vai ser associado ao meu critério. E intervalo soma é quem vai ser somado. Olha, eu tenho que olhar para duas colunas. Essa daqui, de salário, e a de cargo. A de cargo é que está guardando o meu critério, que vai ser analista ou não. Então, o meu primeiro intervalo vai ser quem? Vai ser a galera do cargo. Vou selecionar todo mundo aqui e vou dar ponto e vírgula. O meu segundo argumento é o meu critério. Ou seja, qual vai ser meu critério? Quem eu quero que ele procure nessa coluna que eu selecionei para ele poder somar? Bom, eu quero que ele procure analista. Eu poderia vir aqui e digitar entre aspas, analista, que estaria certo, ele ia entender. Só que eu quero fazer isso de uma maneira inteligente, porque o Excel é para a gente ser produtivo. Então, a gente quer utilizar o Excel para a gente não gastar tempo fazendo na mão ou fazendo em outro lugar. Então, a ideia do Excel, quanto mais produtivo a gente ser, melhor. Beleza? Mais tempo a gente vai ter para dedicar para outras coisas. Então, o que eu vou fazer? Em vez de digitar analista, eu vou apagar isso daqui e eu vou selecionar a célula aqui do lado, a célula H11, porque é a célula H11 que está escrito na lista. Então, selecionei a célula H11, ponto e vírgula, e meu intervalo soma vai ser quem vai ser somado. Ou seja, quem eu quero que fique somando quando for analista? A galera do salário. E repare que esse tamanho aqui tem que ser o mesmo, essas matrizes ela tem que ter o mesmo tamanho. Se a minha matriz do intervalo soma está indo de F5 a F14, o meu intervalo também tem que ir de E5 até 14. Beleza? E quando eu faço isso e dou Enter, ele retorna para mim 6.894, que se eu quiser transformar na formatação de moeda, eu aperto aqui Ctrl Shift 4 e ele vira para mim no formato de moeda. Beleza? Então, o somatório do meu salário para analista é 6.894. E repara que se eu mudo aqui para gerente e dou Enter, ele automaticamente atualiza esse somatório para gerente. Por quê? Porque eu vinculei a célula H11 dentro da minha fórmula. Então, o meu critério está sendo dito sempre por quem está aqui dentro. Repara só, se eu clicar aqui em critério, ele vai marcar todo mundo. Se eu apertar F9, ele vai mostrar para mim por extenso quem que esse cara está vendo, no caso, o gerente. O F9 a gente vai usar só para a gente olhar rapidinho. Se eu der Enter, eu vou transformar isso aqui em gerente para sempre. Então, eu vou dar Ctrl Z para voltar para H11, beleza? Então, aqui agora, a gente somou somente quando apareceu gerente aqui. Se eu mudo aqui para consultor, novamente, consultor, ele atualiza meu salário para consultor. Tranquilo? E agora, para finalizar, eu quero somar com 3 argumentos. Vamos supor que aqui eu vá querer somar o salário, por exemplo, dos meus consultores do Rio de Janeiro. Então, cargo eu vou botar consultor e o local RJ. E qual vai ser o meu salário? Ou seja, quanto eu pago de salário para consultores no Rio de Janeiro. Então, novamente, eu vou somar todo mundo aqui, desde que o cargo seja consultor e o local seja Rio de Janeiro. Então, agora eu tenho um critério a mais. Antes, eu tinha que somar só se fosse consultor, aqui na coluna do cargo. Agora eu vou ter que somar se for consultor na coluna do cargo e se o local for RJ na coluna do local. Beleza? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a função soma-6, ou seja, soma-se no plural, soma-se com S no final. Se você estiver em inglês, você vai usar a função SUMIFs, com S no final também. Igualzinho em cima, só que com S no final. A função soma-6, ela já começa com a gente pedindo o intervalo soma. Então aqui, de cara, eu vou dar para ele um intervalo soma, que vai ser
a coluna F aqui de F5 até F14, beleza? Selecionei esse intervalo para o intervalo soma, ponto e vírgula. Repare que ele foi para o intervalo critério 1. Eu vou ter dois intervalos critérios. Um para o cargo, para ele procurar consultor, e um para o local, para ele procurar para a gente RJ, beleza? O meu primeiro critério, eu posso escolher, tanto faz, consultor ou RJ. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, local. Selecionei aqui a galera do local, como intervalo critério, de D5 a D14, ponto e vírgula, e qual vai ser meu critério? Ó, se meu intervalo critério é a galera do local, o meu critério vai ter que ser RJ. Então eu vou selecionar a célula I14 para ele entender que é RJ, beleza? Agora eu vou para o meu segundo intervalo critério, aperto o ponto e vírgula e vou para o meu segundo intervalo critério. Meu segundo intervalo critério que eu vou utilizar vai ser para ele verificar para mim se meu cargo é ou não consultor. Então eu vou selecionar agora aqui consultor, selecionei todo mundo, ponto e vírgula, e meu critério 2 vai ser o próprio cargo. Opa, aqui foi errado, tem que ser até a 14, né? Tem que ter, lembrando, tem que ter o mesmo tamanho, ó, de D5 até D14, E5 até E14 e F5 até F14, tudo igualzinho. E meu critério para o segundo cargo, para o segundo intervalo critério, vai ser consultor. Aí eu venho aqui, seleciono a célula do consultor, fecho o parênteses, dou Enter, transformo a moeda apertando Ctrl Shift 4. Então o que ele fez aqui? Ó? Ele somou para mim somente os salários dos consultores do Rio de Janeiro. Então, ó, consultor RJ, esse cara foi somado, e esse cara foi somado. Se eu mudo aqui para SP, ele vai somar para mim os salários dos consultores de São Paulo. Então, no caso, eu tenho só um, que foi 5.162. Então aqui, ó, a gente usou soma, a função soma C e a função soma 6. Tranquilo? Agora, vamos para as funções de contar. A função cont, cont_C e cont_6. Beleza? Ó, vou mudar aqui de aba e vim para cá. Qual que é a ideia aqui agora? É exatamente a mesma coisa, só que em vez da gente calcular quanto estou pagando de salário, eu quero saber quantos funcionários tem. Beleza? Quantos funcionários tem. Então, ó, quantos funcionários eu tenho? Em vez de usar a função soma, eu vou utilizar a função cont. Ó, se eu utilizar a função cont, eu tenho várias opções de cont, tá vendo? Eu tenho aqui continue. A função continue, ela conta para mim no intervalo quantas células daquele intervalo contém número. Beleza? Quantas células daquele intervalo contém número. A função cont_C e a função cont_6 vai ser exatamente similar ao soma 6, soma 6. A gente vai botar critérios. E a cont_valores ela vai contar no intervalo quantas células não vazias a gente tem, ou seja, quantas células preenchidas a gente tem no intervalo, que é o que a gente quer. Então, para saber a quantidade de funcionário, eu vou utilizar a função cont_valores. Vou chamar ela aqui, e meu cont_valores eu vou chamar todo mundo aqui. Fazendo isso, ó, quando eu dou Enter, ele vai retornar para mim 10, porque eu tenho 10 funcionários. Agora eu quero saber quantos funcionários eu tenho analistas, por exemplo. Então eu vou digitar aqui, ó, analista, e eu vou descobrir quantos funcionários analistas eu tenho. Então, se eu fosse contar na mão, eu teria 1, 2. Eu teria 2. Por quê? Porque analista aparece 2 vezes aqui. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero saber é quantas vezes a palavra analista aparece nessa coluna. Porque essa resposta é a mesma resposta que eu vou ter se eu quiser saber quantos analistas eu tenho. Entendeu? Então eu vou contar quantas vezes aparece analista. Então para isso, ó, eu vou utilizar a função cont_C, onde eu vou chamar aqui meu intervalo, esse daqui, e meu critério vai ser aqui o cargo analista. Igualzinho foi antes, intervalo, critério. Só que agora eu não tenho que ficar somando, eu só quero contar. Então é um pouquinho mais fácil. Tá vendo? Eu tenho um argumento a menos. Então, intervalo, critério, ele vai me retornar aqui, ó, a quantidade de analista. Se eu quiser saber quantos consultores eu tenho, consultor, ele retorna para mim o número 3. Tranquilo? Agora para cargo. Para cargo, vai ser a mesma coisa, cargo, local e quantidade. Quantos analistas eu tenho ou quantos consultores eu tenho trabalhando comigo no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, vamos lá, consultor no Rio de Janeiro. Quantos consultores no Rio de Janeiro eu tenho? Repare que agora eu tenho 2 critérios e dois intervalos de critério. Por quê? Eu tenho o critério de ser consultor nessa coluna daqui, ao mesmo tempo que for RJ na coluna de local. Então aqui dentro eu vou utilizar a função cont_6. Por quê? Porque eu tenho mais de um critério. Se eu tenho só um critério, eu posso usar a cont_C. E no caso da soma, soma C. Se eu tenho mais de um critério, eu vou utilizar a função cont_6, ou no caso da soma, a soma 6. Então aqui, ó, eu vou puxar a cont_6.
O meu intervalo critério, qual vai ser? Ó? Vai ser esse daqui, sendo consultor, ao mesmo tempo que intervalo critério 2, sempre separando com ponto e vírgula, beleza? Se aqui estiver pedindo ponto e vírgula. Sempre olha aqui para essa dicasinha que ela vai te falar tudo o que você precisa saber sobre a função que você estiver trabalhando. No intervalo critério 2 vai ser local, ponto e vírgula, onde meu critério vai ser RJ. Repare que eu estou sempre vinculando a célula. Por quê? Porque isso vai me fazer ganhar tempo. Se eu quiser dar Enter aqui, ele vai tornar para mim 2, porque eu tenho 2 consultores no Rio de Janeiro. Se eu quiser saber quantos consultores em São Paulo eu tenho, SP aqui, que ele atualiza para mim para 1. Se eu quiser saber quantos gerentes eu tenho no Rio, muda aqui para gerente e aparece 1 como resposta, porque eu tenho um gerente no Rio. E por aí vai. Beleza? Projetista. Projetista eu vou ter 2 em São Paulo. Vamos trocar para projetista. Projetista, eu tenho 2 em São Paulo. Quando eu der Enter, esse cara aqui automaticamente vira 2. E repare que ele está mudando sempre, por quê? Porque eu vinculei meu critério às células. Tranquilo? Então essas foram as funções de conta. Quant_C, quant_valores e quant_6. Tranquilo? Então agora a gente vai para a última parte dessa aula, que é falar sobre as funções de procura e referência, a função PROC-V, que é uma função bastante famosa e talvez você até já tenha escutado eu falar ou já utilizado ela de alguma forma. Como funciona a função PROC-V? Imagina o seguinte cenário aqui. Eu tenho aqui uma lista de funcionários, que é a mesma lista de antes, e agora eu quero saber o seguinte, eu quero vir aqui digitar Miguel, e eu quero que aqui apareça automaticamente a identificação do Miguel e o salário dele. Beleza? Eu quero essas duas informações de uma maneira rápida e automática. Como que eu vou fazer isso? Se eu chegar para você e perguntar, vem cá, fala para mim qual que é o salário do Miguel. Você vai falar para mim, Douglas, o salário do Miguel é, deixa eu ver aqui, 7.293. E o número de identificação dele é 85857. Vou falar, show, como é que você percebeu isso? Vê se você não concorda comigo, que para a gente poder chegar nessa resposta, o nosso cérebro, ele olhou para cá, ele localizou Miguel, depois que ele localizou Miguel, ele andou para a direita e viu as informações referentes ao Miguel que estão na linha dele. A função PROC-V vai fazer a mesma coisa, ela vai localizar um nome na primeira coluna, sempre na primeira coluna, e vai depois olhar para a direita e falar para mim quais são as informações que eu tenho na linha desse nome. Beleza? Então, vamos utilizar ela para a gente poder entender um pouco melhor. Eu vou digitar assim, igual PROC-V, aqui na identificação. PROC-V significa procurar na vertical, beleza? E bom, qual o valor procurado? Ou seja, de quem eu quero saber o número da identificação? Eu quero saber o número da identificação do Miguel. Repare que o seu valor procurado nunca vai ser na sua tabela, não vai ser na sua tabela. Vai ser em algum lugar fora, onde você pode ficar alterando para fazer a sua consulta. Beleza? Então, meu valor procurado é Miguel, aqui fora da minha tabela. Matriz tabela vai ser a matriz da minha tabela. Eu vou selecionar isso aqui tudo. É importante que dentro da sua matriz tabela, na primeira coluna à esquerda, na sua primeira coluna à esquerda, tenha o seu valor procurado. Ou seja, Miguel, ele está aqui na primeira coluna à esquerda, ele está bem aqui. Na primeira coluna à esquerda tem que ter o valor procurado. Esse é o padrão do PROC-V, senão ele não vai encontrar. Beleza? E também, é claro, dentro da sua tabela tem que ter a resposta que você quer que ele retorne. Eu quero que ele retorne a identificação do Miguel. Repare que 85857 está dentro do intervalo que eu selecionei. É importante isso acontecer. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vem comigo. Eu vou apertar aqui, ponto e vírgula, e vou para o número índice coluna, ou seja, em que coluna está a minha resposta. A minha resposta está na segunda coluna. Primeira coluna, segunda coluna. Então, eu vou vir aqui e vou botar o número 2. Perfeito? Número 2 aqui, ponto e vírgula. Aí ele vai entender que a resposta que a gente está procurando está na segunda coluna dessa tabela. Então, quando ele encontrar aqui o Miguel, ele vai para a segunda coluna e vai dar para a gente a resposta. Tipo de correspondência, falso ou verdadeiro? A falsa é a correspondência exata, ou seja, ele vai me dar uma resposta se ele encontrar um valor exatamente igual ao valor procurado. Ou seja, ele vai encontrar uma resposta se ele achar exatamente o Miguel, que é o que a gente quer. Então, eu vou vir aqui e vou botar o falso. Beleza? Quando eu faço isso, ele retorna para mim o número do Miguel, que vai ser 85857. Se eu mudo aqui para Arthur, automaticamente ele atualiza esse número para o Arthur. Beleza? Vamos fazer de novo só para a gente poder pegar bem? Faz comigo aqui, igual PROC-V, agora pegando o salário. A gente quer o salário. Quem vai ser nosso valor procurado? Arthur. Beleza? Quem vai ser a nossa matriz tabela? Ou seja, onde é que a gente vai procurar esse valor e onde é que está a nossa resposta? Isso tudo aqui, Beleza?
ponto e vírgula. Em que coluna está a nossa resposta? Ó, eu quero o salário. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna. 5 colunas, olha. Quinta coluna. Então, nossa resposta está na quinta coluna. Então, eu vou botar aqui o número 5. Beleza? Tipo de correspondência vai ser falso, porque eu quero que ele me dê uma resposta se ele encontrar exatamente Arthur. Botei falso. Enter. E aí eu tenho, ó, o salário do Arthur. Se eu mudo para Bernardo, eu tenho aqui o número de matrícula, de identificação e o salário do Bernardo. Então é importante, para que ver o seu valor procurado é fora da sua matriz tabela, beleza? É fora, olha aqui onde eu coloquei o meu, fora. E o seu valor procurado tem que estar na primeira coluna à esquerda da sua matriz tabela. Show? Esse é o para que ver, bem tranquilo. E agora a gente pode dizer ele de uma outra forma também, ó. Imagina que eu quero dar um aumento para os funcionários. Então, se um funcionário ganha de 0 a 4 mil reais, ele vai ter um aumento de 12%. Um aumento de 4 mil, se ele ganha de 4.001 a 4.900, 10%, e por aí vai. Beleza? Então, como que eu vou dar esse aumento para ele? Ó? Eu vou vir aqui e vou digitar assim, ó, PROC V. E quem vai ser meu valor procurado? Pensa comigo. Quem que está ditando o meu aumento? É o salário do funcionário. Então, meu valor procurado vai ser o salário do meu funcionário. Então, seleciono aqui, ó, o salário. Beleza? A célula do salário, que é o 3.800, célula J4. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Vou selecionar isso aqui tudo, ó, de 0 até 3%. Beleza? Então, vou selecionar minha matriz inteira, de 0 até 3%. Número índice coluna, ou seja, em que coluna está a minha resposta? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu quero que ele retorne para mim um aumento. Minha resposta está na coluna 3. Fechou? 3. Tipo de correspondência, verdadeiro ou falso? Repara só, se eu colocar a correspondência falso, ele vai retornar para mim, ele vai procurar exatamente 3.800 na primeira coluna. E ele não vai encontrar, porque eu não tenho. Então aqui eu vou colocar a correspondência verdadeiro. Quando eu faço isso, olha o que ele vai fazer. É como se ele procurasse aqui, ó, no primeiro cara. Esse cara é maior do que meu valor procurado? Ou seja, é maior do que 3.800? Não. Então ele vai para os baixos. 4.001 é maior do que 3.800? É. Então ele volta para o anterior. Ele vai pegar o anterior. Beleza? Então, quando eu der Enter aqui, ó, ele retorna para mim 12%. Só que repara o seguinte, quando eu quero fazer isso para todo mundo, então o que eu vou fazer? Eu não vou digitar essa fórmula várias vezes. Eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Como é que eu arrasto essa fórmula para baixo? Se eu selecionar essa célula, que eu acabei de botar essa fórmula, e olhar no canto inferior direito, ó, eu tenho um quadradinho bem aqui, ó, tá vendo esse quadradinho? Se eu boto o cursor nele e puxo para baixo, ó, arrasto para baixo essa cruzinha, olha o que acontece. A minha função ela desce junto. Só que eu tive um monte de erro aqui, ó. O que aconteceu? Se eu der um duplo clique aqui, por exemplo, eu percebo que o meu valor procurado desceu, que é o que eu gostaria que ele fizesse. No entanto, a minha matriz tabela ela desceu junto. Eu não queria que essa matriz tabela descesse, eu queria que ela ficasse parada no local inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no 12%, vou clicar aqui ó, em matriz tabela, cliquei, tudo bem? E vou apertar F4, o atalho F4, ele vai botar para mim ó, o cifrão dentro da minha matriz tabela. Esse cifrão que apareceu aqui, antes do B, do 10, do D e do 14, significa que eu travei esse intervalo. Agora, quando eu arrastar para baixo, esse intervalo não vai descer junto. Então, ó, repara só o que vai acontecer. Ó. Eu vou clicar aqui 2 vezes e agora ele vai ter para mim uma resposta direitinho de todo mundo. Ó. Se eu clicar aqui 2 vezes, ele vai mostrar para mim ó, o valor procurado J11 no intervalo que eu quero mesmo. Se eu selecionar esse daqui, ó, valor procurado J8 no intervalo que eu quero mesmo. Tranquilo? Então aqui a gente fez um PROC V verdadeiro. Lembrando, o PROC V verdadeiro não é valor aproximado, ele faz uma conta. Ele verifica assim, ó, por exemplo, 6.354, tá bom? Esse cara aqui, 0, é menor do que 6.354? Sim. É menor? É menor, é menor. Putz, esse aqui é maior, então eu vou para o anterior e vou retornar 5%. Ele pega aqui e retorna para a gente o 5%. Então, para a gente usar o PROC V na opção de verdadeiro, é importante que o nosso banco de dados ó, esteja na ordem crescente. Tranquilo? Então é isso, qualquer dúvida é só comentar aqui no vídeo que eu vou falar com você. Abraço e até a próxima.